Olá pessoal, tudo bem? Há poucos dias tivemos aqui um caso no escritório de um cliente que ele tinha uma locação, um contrato de locação de loja comercial aqui na cidade. E ele vinha já de um desgaste muito grande com o locador em relação a reajuste, em relação a alguns problemas lá que eles tiveram de conta de energia, enfim, uma série de problemas. E esse locador já tinha o interesse de que esse cliente saísse do imóvel, né? Que esse locatário, esse inquilino saísse de lá. E apesar de ter sido notificado sobre essa necessidade de sair do local, o cliente continuou lá por mais um tempo. E há poucos dias ele foi surpreendido com uma decisão da justiça, determinando que ele saísse do imóvel, que fosse cumprida a ordem de despejo, e ele tinha um prazo de 15 dias para deixar o imóvel totalmente desocupado. Mas nós recorremos dessa decisão e o tribunal concedeu uma medida liminar para suspender esse despejo. Então ele pode continuar no imóvel, mas a dica que eu quero trazer aqui é sobre uma questão que existe muitas vezes nos contratos e em alguns casos as pessoas acabam copiando modelos de contrato da internet e incluem essa cláusula que barra esse tipo de despejo. Qual que é? É a cláusula de renovação automática do contrato. Esse contrato do caso do cliente, ele tinha um prazo de 1 ano, é uma locação comercial, prazo de 1 ano. Só que ao final dessa cláusula que estabelecia o prazo de 1 ano, tinha um parágrafo que permitia a renovação automática desse contrato por igual período se as partes continuassem ali com essa relação de contrato, né? E isso foi o que aconteceu durante a locação. O cliente ficou nesse período, o locatário, né, o inquilino ficou durante 1 ano e foi passando o tempo e ele foi continuando. A locação, o fundamento, na verdade, que esse locador queria utilizar para retirar o locatário do imóvel, o inquilino de lá, era porque o contrato já tinha passado o prazo determinado e agora o contrato seria por prazo indeterminado. Em razão disso, ele fez a chamada denúncia vazia. O que isso significa? Você dá um prazo para o seu inquilino sair do imóvel no prazo de 30 dias e você não precisa justificar esse pedido, ele não precisa ter base, por exemplo, em inadimplemento, né, em atraso de pagamento, em descumprimento de alguma cláusula do contrato. Basta que você queira que ele saia, mas para isso o contrato tem que ser por prazo indeterminado. E nessa situação, apesar de o prazo inicial do contrato já ter sido extrapolado, o contrato não é desse tipo de prazo indeterminado. E não é justamente por causa dessa previsão do contrato de que ele seria renovado automaticamente se a pessoa ali permanecesse. Então foi alegada essa questão de que o contrato, na verdade, não seria por prazo indeterminado, então não seria cabível a denúncia vazia. E então o Tribunal de Justiça, analisando esses e outros argumentos também nessa questão, concedeu essa medida liminar para suspender a ordem de despejo que a Justiça de primeiro grau havia concedido para esse locador. É bom você se atentar a isso no seu contrato, porque se você for o locador, isso pode te trazer um prejuízo. E se você for o locatário, isso pode te trazer um benefício no contrato. Então, e antes principalmente de fazer um contrato, procure um advogado para te orientar na melhor forma possível. Porque às vezes você copia alguma coisa sem saber o que é o efeito jurídico daquilo que está escrito no contrato, que muitas das vezes não seria bom estar no seu instrumento. Cada caso precisa ser analisado de forma muito individualizada para que não exista essas questões, né? E o inquilino vai continuar lá no imóvel, nesse caso aqui, justamente por questão dessa cláusula que estava incluída no contrato. Então preste muita atenção aí no seu contrato, na sua relação de locação, para que uma situação como essa, se vier a acontecer, você sabe o que pode ser feito. Esse é o vídeo de hoje e até mais.